Bom, eu vou tentar ser rápido, porque senão a tendência minha é acabar dando uma aula aqui e não é o objetivo. Vou passar rapidamente alguns conceitos para a gente problematizar a questão da da inovação nos três horizontes, né? Primeiro, deixa eu, se eu não vender o meu jabá, né, o Fábio? O Fábio já vendeu o jabá dele, aqui eu preciso vender o meu jabá também, né? Só para dizer quem é a GAC Group. Nós somos GAC, que significa Global Approach Consulting. Nós somos uma consultoria internacional de origem francesa. A gente existe desde 2002. Não somos uma grande multinacional, né? Nós temos 250 empregados no mundo todo, mas temos mais de 2 mil clientes. Hoje tem um faturamento anual aí de 25 milhões de euros. Somos ranqueados lá no Bank de France, na classificação E1. E temos aí todos os nossos serviços do mundo inteiro, temos aí um índice de satisfação de 97,5, que é a taxa média entre os países. Obviamente, não quero falar nada, está sendo gravado, mas no Brasil é maior. Mas, em todo caso, aqui são alguns números da GAC. Nós somos presentes na França, no Brasil, na Romênia, Alemanha, Canadá e Singapura, né? No Brasil, nós temos 4 escritórios. Temos um escritório no Sul, em Porto Alegre, temos escritório em São Paulo, no Rio de Janeiro, e o mais recente escritório aí pertinho do Carlos Henrique, aí em Fortaleza. A próxima vez eu vou fazer a transmissão de Fortaleza, tá, Carlos? Aí a gente vai junto no teu escritório. Esse aqui, os nossos serviços estão baseados em 4 pilares, basicamente. O primeiro pilar é onde a gente vai falar bastante hoje, que é a estrutura para a inovação, como que as empresas podem se organizar para elas efetivamente serem inovadoras, é bem o tópico do tema de hoje. Gestão da inovação, então, todas as ferramentas, métricas, para a efetiva gestão do motor da inovação, que é a esteira de inovação. Temos um pilar de inovação aberta, onde a gente trabalha muito fortemente aí na construção de redes de inovação. Fizemos um trabalho esse ano com a Embrapi. A Embrapi nos contratou para, dentro do Rota 2030, fazer um trabalho de fomento da inovação para que no setor de autopeças, né, para que as empresas do setor de autopeças pudessem captar projetos do Rota 2030, projetos em conjunto com a Embrapi. Temos um trabalho também bastante grande, já foi feito com o setor de papel e celulose. Enfim, essa é uma funcionalidade nossa que tem na Bayer recentemente também. E a parte de fomento para a inovação, que é toda a parte de incentivos fiscais e do bem, e fomento em geral para a inovação. Alguns serviços que a gente tem. Na estrutura de inovação, eu vou me colocar um pouco mais foco aqui, porque aqui é onde a gente vai falar bastante do resultado de alguns serviços nossos, como o diagnóstico de inovação e o modelo operacional para operar nos 3 horizontes de inovação. Esse particularmente, é um trabalho que a gente faz há bastante tempo, e temos aqui alguma experiência acumulada nesse sentido. Mas depois, ao final, vocês têm meus contatos, quem quiser mais informações, eu estou à disposição. Bom, vamos falar só conceitualmente de onde que surgiu o modelo dos 3 horizontes. O livro base disso aqui é lá da década de 90, né, do século passado, onde alguns consultores da McKinsey na época, e particularmente eu chamo a atenção do Stephen Kohler, que é o que continuou esse trabalho depois, onde os 3 horizontes foram criados como uma arquitetura de crescimento organizacional, e está descrito desse livro aí, Alquimia do Crescimento. Vale a pena ler para saber a origem, mas muito do que está sendo escrito lá já é passado, já não é mais o conceito que se utiliza hoje, né? O próprio Stephen Kohler evoluiu com esse conceito, que é o que a gente vai mostrar hoje. Mas ele nasce aqui com aquele negócio, por isso que existe hoje uma concepção de horizonte de inovação com horizonte temporal, né? Então, mas na época já o Stephen Kohler colocava lá sobre negócios maduros, que é o horizonte 1, ou as famosas vacas leiteiras, né, o cash call, o horizonte 2 para negócios em crescimento, e o horizonte 3, negócios que são uma opção futura de crescimento. Então, na época não se falava em inovação, né? O termo inovação só vai surgir muito depois, lá em 2006, 2007, começa a surgir inovação, com o advento das leis de incentivo fiscal, né, para inovação, né? Então, mas até então se falava só em P&D,
Os horizontes eram só uma arquitetura para crescimento da empresa. Então, esse conceito acabou criando, ao longo do tempo, muita confusão, né? E que existe até hoje. Não, se você falar com três pessoas, você vai ter três definições similares, mas diferentes do que é o horizonte de inovação, né? Então, por exemplo, a própria McKinsey fala em horizonte 3, um lugar onde são feitas hipóteses e testados experimentos. Alguns já dizem isso por horizonte 2, né? Outras interpretações que você tem aqui no horizonte 2 e 3 é onde você vai ter pilotagem e só conseguir insights, né? Sem nenhum resultado em receita. O que não faz muito sentido, já que o horizonte 2 e 3 ele existe para uma proposta de empresa em crescimento. Então, como que você pode conciliar essas duas coisas, né? Todo esse conjunto de interpretações traz muita confusão, e principalmente no engajamento com o cliente. Então, a gente precisa tentar colocar as coisas mais em perspectiva. O horizonte de inovação, os horizontes que eram horizontes de crescimento, passa a ser, então, uma estrutura para a abordagem de inovação. Então, onde você consegue entender, você consegue conectar que a inovação é o pilar principal para o crescimento econômico de uma empresa, para atingir uma vantagem competitiva. Então, dentro dessa perspectiva, você tem três abordagens, basicamente. No horizonte 1, basicamente, é o horizonte onde você vai fortalecer o negócio existente. Tudo bem, o conceito de vaca leiteira continua existindo, mas basicamente é isso. No negócio que você está, como é que você fortalece o teu negócio? No horizonte 2, você começa a testar o novo, e aí você trabalha com validação de conceitos ou de negócios parcialmente conhecidos, ou até escalar negócios que você já testou. E no horizonte 3, o grande foco, a grande abordagem é busca de novas opções de crescimento, de novas opções de negócio, novos modelos de negócio e validação desses conceitos, né? Todas elas dentro do conceito ainda de crescimento, mas com foco basicamente em inovação. Uma coisa que é importante entender é o seguinte, que a gente fala muito de curva S. Quem já estudou Schumpeter e os modelos de desenvolvimento econômico, né, as ondas de desenvolvimento econômico, vocês já devem ter visto na internet, se você colocar curvas de desenvolvimento econômico, curvas de Schumpeter, curvas de Kondratiev, você vai encontrar lá que todos os grandes desenvolvimentos econômicos que ocorreram por causa de evolução tecnológica, né? Quando você fala em horizonte 1, basicamente, esse desenvolvimento ele tem sempre a forma de um desenvolvimento de uma curva S, onde você faz um investimento no começo, ao longo do tempo, e você quase não tem geração de valor. De repente, essa opção tem uma escalada vertiginosa, quase que vertical, e aí você passa a entrar numa fase de amadurecimento daquele produto, serviço ou modelo de negócio. Então, por isso que é uma curva S. Todos os negócios de inovação têm esse formato de curva. A questão principal é, no horizonte 1, como é que eu estendo a minha curva S do meu negócio atual? Como é que eu atribuo novas funcionalidades? Como é que eu atribuo novas aplicações para um negócio existente? Então, essa é basicamente a busca da inovação, onde aqui a gente fala muito de inovação incremental, né? Você quer melhorar os negócios existentes. Então, se você olhar, por exemplo, o carro é o mesmo carro, o carro a combustão é o mesmo carro da década do Ford, da época do Fordismo. O que aconteceu? Você foi aumentando funcionalidades de inovação dentro do carro, né, com o advento dos microchips, do eletrônico, internet, todos os atributos que você coloca dentro do carro, ele continua sendo o mesmo carro a combustão de antigamente, só que sempre com a funcionalidade melhorava. Então, esse é um bom exemplo de uma extensão da curva S, de um modelo de serviço, de produto, ou produto e serviço associado, que vai se estendendo ao longo do tempo, dentro de uma escala de horizonte 1. Já o horizonte 2, a verdade é que você sempre vai buscar uma nova curva S. Você vai buscar, ou ainda que seja dentro da tua curva S, algo deslocado dela. Você tem que quebrar um paradigma. Então, por exemplo, um exemplo disso é você já fala de inovações radicais ou parcialmente radicais, onde você tem, por exemplo, o cassete, né, o vinil, o cassete, o streaming
e assim por diante, na curva do tempo, o Schumpeter falava muito isso. Por mais que eu desenvolva um disco de vinil, ele não falava de disco de vinil, lógico, eu falava de carruagens, mas por mais que eu desenvolva um disco de vinil, ele nunca vai chegar a ser um streaming. Então, isso é uma curva 2. Você ainda está no negócio de comercialização de música, né? Fonográfica, mas você já está com um modelo diferente. Então, o Horizonte 2 é um negócio conhecido, mas você nutre uma nova curva S, que foi o que a Apple acabou fazendo com as suas lojas de venda de música, né, com o iTunes e com o iPod na época, que depois virou uma funcionalidade dentro do próprio celular do smartphone. Então você nutre uma nova curva S dentro do negócio, você quebra um paradigma, mas ainda está dentro do próprio negócio. E o Horizonte 3 é quando você transforma o teu negócio, por exemplo, como a indústria de papel e celulose vem fazendo, buscando a floresta como uma grande biorefinaria e não mais só como uma fonte de fabricação de papel. Então, a partir de macromoléculas da floresta, você vai buscar, então, novos negócios como cremes faciais, antirrugas, ou novos materiais, a partir das macromoléculas extraídas da celulose, até então, a vaca leiteira é a fabricação de papel. O papel celulose hoje, a indústria de papel celulose hoje busca usar da fábrica da floresta como uma grande biorefinaria. Lembrando que a floresta da área de papel celulose não é uma floresta nativa, e sim uma floresta cultivada. Então, todo esse discurso de ambiental é um pouco confuso e acaba tirando um pouco do foco quando a nossa floresta brasileira ela não é nativa, ela é totalmente projetada para o propósito que tem, a exemplo que a gente faz com açúcar e álcool e assim por diante. Então, a grande questão é onde que estão as minhas curvas S, né? E isso tem que vir de uma estratégia de negócio. Então, aqui eu já começo a falar que primeira dica importante é que você buscar qual é o teu, aqui eu chamo essa área azul escura de sweet spot, onde que eu atendo às necessidades do meu cliente, usando as minhas capacidades internas, de uma forma que a concorrência não atua. Então, a grande busca dessas novas curvas S, seja no Horizonte 2 ou seja no Horizonte 3, é buscar, a partir das necessidades dos clientes e a utilização das minhas capacidades organizacionais, as capacidades da minha empresa, o que eu faço de bom, de muito bom, ou quais são as capacidades que eu preciso para atender essas necessidades, de uma forma que a concorrência não tem. Então, nota que a gente ainda está falando de crescimento, está falando de diferencial competitivo a partir da busca de uma nova curva S, e por isso a necessidade de você ter um olhar também nos horizontes 2 e 3. Então, no final das contas, a teoria hoje de organização ambidestra, isso está nesse artigo do Harvard Business Review, da Ambidextrous Organization. É só você buscar esse título e você vai ter essa explicação num artigo da Harvard Business Review. Você tem aqui, no teu espaço atual, no negócio atual, você tem uma curva S, que é essa curva contínua, e você pode, de forma incremental, você buscar novas funcionalidades para aumentar ainda a área, a zona de crescimento do teu produto e serviço, ou postergar a maturidade desse serviço, mas, ao mesmo tempo, você tem que caminhar aqui lateralmente em novas curvas S que vai permitir com que, com inovação radical, você explore novas opções de negócio. Essa é a forma que você tem que atuar para ser uma organização ambidestra, você ter um portfólio de serviços que atuem nisso. Alguém fez uma pergunta, o Sebastião comentou, do percentual. O percentual na literatura, existe também um artigo sobre isso, eu não me lembro agora o nome do artigo, mas em que ele fala exatamente que, tipicamente, uma forma de alocação de recursos e tudo seria 70% no horizonte 1, 20% no horizonte 2 e 10% no horizonte 3. Mas pense o seguinte, isso é uma dica média. Na verdade, a sua empresa tem que buscar qual é o balanço do seu portfólio mais adequado para o seu negócio ou para a estratégia corporativa, estratégia de competitividade da empresa. Então, quanto você vai investir no horizonte 1, quanto no horizonte 2, no horizonte 3, é uma questão tipicamente da empresa.
tá? Não existe esse modelinho, essa fórmula, essa equação mágica 70-20-10. Tudo depende do apetite e crescimento. Entenda portfólio de inovação como uma mitigação de risco. Tá? Inovação sempre é um risco por causa da incerteza. Então, como eu vou mitigar meu risco? Eu vou pegar o meu recurso que eu tenho para investir e vou distribuir na minha carteira de projetos como se fosse uma carteira de investimentos no banco. Um pouco você põe nas letras do Tesouro, um pouco você põe em CDI, outros você põe talvez em dólar e assim por diante. O investimento, você nunca coloca todos os seus recursos numa cesta só. Você tem que dividir o teu portfólio de forma que você mitigue o risco e maximize o resultado de inovação que você deseja. Tá? Então, essa seria a visão principal de uma organização ambidestra que trabalha nos 3 horizontes. Então, para sumarizar, o que a gente aprende desses 3 horizontes? No horizonte 1, você está trabalhando com o core business, né, e você vai explorar inovações incrementais. Você aqui consegue definir metas, executar, onde a incerteza é muito menor do que nos horizontes 2 e 3. No horizonte 2 é um horizonte de crescimento, onde você vai olhar adjacente, por exemplo, nesse setor de autopeças, muitas dessas empresas viram a possibilidade de aplicar suas competências na linha branca, em vez de somente em autopeças. De repente, eles fazem estamparia, por que não ir para a linha branca? Refrigeradores, utensílios domésticos. Então, isso seria uma forma de olhar adjacente ao seu negócio e buscar testar novas curvas S. E o horizonte 3 é isso, como eu falei, o horizonte são novas opções, como a área de papéis celulares, mapear o futuro, mostrar ou construir cenários e co-criar o novo, obtendo novos insights, novas opções de crescimento. Tá? Basicamente, isso seriam os 3 horizontes. Então, vamos entrar no tema da palestra, basicamente, aqui. E aqui a gente está falando dos 3 pilares para a gestão da inovação, entre estratégia e portfólio. Nós vamos falar basicamente só da execução. Como é que, então, o que os dados e o que a gente tem visto tem trazido para aqui? Eu vi que na nossa audiência está aqui o professor Salerno. Professor, um forte abraço aqui. Não nos conhecemos pessoalmente, mas sou um fã do seu trabalho, acompanho o seu trabalho aqui. E eu lembrei disso agora por ver aqui esse artigo da literatura aqui. Esse Ambidextrous Organization, ele traz também o trabalho do O'Reilly e do Tujman. Ele mostra exatamente o que a gente está falando aqui, que a primeira coisa é como eu vou organizar a minha empresa. Ele mostra que das diversas formas organizacionais que tem, entre uma organização, um modelo organizacional de functional design, ou por times, né, times que não tem suporte nenhum de outras áreas de P&D, um emerging business qualquer, ou alguns cross-functional teams que foi muito alardeado na década passada, principalmente no século passado, né, e se muito faz o cross-functional team, e nas organizações ambidestras. Nota que ele fala que 90% daqueles que usam essa estrutura, todos tiveram sucesso em seus resultados de inovação. O segundo caso, apenas 25% daqueles que usam projetos funcionais alcançaram seus objetivos no trabalho que foi publicado aqui. Então, isso indica que a primeira questão não dá para ter uma organização única, modelo funcional ou de cross-functional, para tratar nos 3 horizontes. Porque cada um deles exige competências, capacidades diferentes que você não dá para gerenciar da mesma forma, ou colocar métricas, ou colocar a forma de funcionar da mesma forma. Um horizonte 3 exigem outros tipos de skills, exigem outros tipos de visão, outro tipo de organização, mais risco do que um horizonte 1. Então, o que acaba acontecendo? No estudo que a gente fez com a Ampei lá há 2 anos atrás, das 50 empresas que nós entrevistamos, aqui nós temos esses dados aqui feitos em conjunto com a Ampei, a maioria delas, eu diria 93%, baseado nos dados, só usam organização baseada para o horizonte 1. São pequenos expoentes no Brasil que têm uma organização, um modelo organizacional que trata negócios atuais e emerging business de forma diferente. Tá? São pouquíssimas as empresas bom, não posso citar nomes por questão de confidencialidade, mas você vê que no trabalho apenas
aí 13, 15% trabalham dessa forma aqui. O que existe, então, para todos nós que estamos aqui, um universo enorme para pensar um modelo organizacional. Como é que a gente se organiza aqui? A outra coisa importante é que a GAC criou um Canvas adaptado nesse livro Operating Model Canvas. Nós criamos um Canvas que nós chamamos de iMovable, para a gente pensar como operar para a inovação. Ok, Rony. Como operar para a inovação? Então, nesse modelo operacional, a gente tem aqui, isso aqui dá um curso inteiro só para isso aqui. A gente trabalha basicamente em como que você vai se conectar com o ecossistema externo, como que você vai alocar seus recursos, como é que a informação é trocada dentro da empresa, como é que é feito o budget, o orçamento, como é que é o sistema de gerenciamento, como é que você se organiza, se é de forma centralizada, descentralizada, para poder gerar, operar o seu processo de criação de valor, né? Então, isso e eu estou falando aqui, no começo do ano, nós fizemos isso com uma gigante de inovação aqui brasileira, que tinha todo o seu portfólio nos 3 horizontes, mas operava sempre da mesma forma com todos os horizontes. E o resultado era menor do que o esperado. Então, uma saída é como que, a partir de uma maneira de organizar diferente, como que eu opero o modelo operacional, e esse seria um canvas que a gente poderia aplicar para que vocês possam pensar nisso. Mas, basicamente, essas são as questões que você tem que trabalhar como que você se conecta com o ecossistema externo, como é que se aloca recursos, onde você se posiciona na localização, informação, orçamento, sistema de gestão e desenho organizacional. A segunda coisa importante é, pensando nos 3 pilares aqui, pensando no motor da inovação, onde você tem a organização, a governança e o processo de inovação, junto com o modelo operacional, cada horizonte desse exige atividades diferentes e, consequentemente, processos diferentes. Uma das coisas que eu vejo muito, há alguns anos atrás, há 10 anos atrás, se falava muito de stage gate. Se aplicava stage gate para tudo, né, como processo de gestão de inovação. Hoje também existe uma popularização das metodologias ágeis. Cada horizonte requer um tipo de gerenciamento, um tipo de processo de gestão da inovação. Não dá para aplicar a mesma coisa. Por exemplo, tinha alguém um cliente nosso que usava um modelo de avaliação de ideias, pedindo para que quem colocasse a ideia apresentasse o seu business plan logo de cara. Caramba, uma ideia de um horizonte 3, como é que o cara vai colocar um business plan? Isso, eu falei para ele, o sistema de vocês é um triturador de ideias. Então, a gente tem aqui alguns exemplos de processos de abordagem para gerenciar ideias, a esteira de ideação e de projetos em cada um dos horizontes. Outra coisa importante é esse trabalho que foi feito atrás pela Bose Company e depois com o professor Lowy e Chapman. Existem 3 elementos fundamentais aqui que a gente precisa olhar para cada horizonte. Então, que tipo de estratégia de inovação que eu vou usar? Aonde que eu vou identificar as minhas oportunidades de inovação? Para cada horizonte, o nosso InnoSurvey consegue medir, isso aqui é baseado no trabalho da Bose Company, que estudou 1.000 empresas durante 20 anos, qual é a estratégia que eu devo usar para cada horizonte? Onde eu vou buscar as oportunidades? E aqui a gente tem estratégias diferentes. Qual o estilo de liderança ou estratégia de liderança que eu devo usar? Por exemplo, para um horizonte 1, é baseado em metas e resultados, porque a métrica é retorno do investimento. Mas para o horizonte 2, a métrica já, por exemplo, você poderia ser outra, valor presente líquido, ou alguma coisa que você pudesse mensurar opções futuras de uma curva S parcialmente conhecida. E no horizonte 3, aqui são valor de opções estratégicas. Você precisa de uma estratégia de liderança mais exploratória. E as capacidades organizacionais e as competências individuais também são diferentes. Então, cada horizonte, o que eu tenho visto de modelo nas mais bem-sucedidas aqui no Brasil, são empresas que mantêm o grupo do Horizonte 1, o time do Horizonte 1, dividido, separado daqueles que trabalham no Horizonte 2 e 3. Então, porque as competências individuais, as capacidades organizacionais precisam ser distintas para cada uma delas.
E, por fim, a cultura organizacional. Esse trabalho também da Harvard Business Review, esses autores aqui, o Jeremy Lewis, o Price e o Dr. Cheng, eles mapearam aqui 8 tipos de culturas organizacionais, e hoje a gente usa no nosso diagnóstico, para medir o quanto que essas culturas apoiam ou não apoiam a inovação. Então, basicamente, a gente mede como que as pessoas interagem entre totalmente independentes e interdependentes e como que as pessoas respondem à mudança, desde busca total da estabilidade, aversão a risco, a uma total flexibilidade. E isso cria 8 tipos de culturas organizacionais que suportam ou não suportam cada horizonte. Nota, por exemplo, nesse exemplo dessa empresa avaliada aqui, a cultura organizacional mais evidente está nesse quadrante aqui, tá? É aquela a mais predominante. Então, essa empresa ela tem uma cultura organizacional que dá um apoio basicamente para horizonte 2 e 3. Se ela quiser ir para o horizonte 2 e horizonte 1, se ela quiser ir para o horizonte 3, ela tem que mover a sua cultura, tem um grupo que tem a cultura, mover a cultura é mais difícil, mas tem um grupo que tem uma cultura mais próximo desse quadrante aqui. Então, a cultura organizacional, aquele conjunto de crenças e valores, ela afeta diretamente no resultado e no apoio a que tipo de inovação você tem. Então, medir a sua cultura organizacional hoje e ver o quanto que ela apoia a inovação é outro fator importante. Então, para finalizar, assim, são 6 dicas básicas que eu daria para aplicar os horizontes de inovação. Primeiro, é ter uma estrutura organizacional adequada para cada horizonte que você pretende atuar. Segundo, a cultura organizacional, ela precisa apoiar o horizonte que você está. Se você tem um grupo que é muito voltado a procedimentos, métodos, ela vai, no máximo, ajudar muito no horizonte 1. Horizonte 2, esse tipo de cultura, de padrão, ele acaba podendo ser um bloqueador, ser muito forte, um bloqueador de outros horizontes. A terceira coisa importante você tem que adotar uma estratégia, uma estrutura, um sistema de liderança e capacidades organizacionais e competências individuais que sejam coerentes com os requisitos daquele horizonte de inovação. Senão você vai dar em água, você não vai conseguir, porque as pessoas e a organização não está preparada, estruturada o suficiente para poder apoiar aquele horizonte. Por fim, o modelo operacional tem que ser adequado, como que você faz orçamento, quando que você aloca, posição geográfica e assim por diante. E, por último, um processo de gestão do processo de inovação, do motor da inovação, de forma coerente ao horizonte. Por exemplo, quando trabalha com uma incerteza muito alta, você tem que trabalhar com aprendizado e ou talvez o sistema ágil, ou squads, ou você vai aprendendo e vai reduzindo a incerteza, tendo um conhecimento controlado da incerteza e abrindo caminho para o futuro. Não dá para fazer stage gate, você vai matar um projeto do Horizonte 3 usando stage gate, ainda que seja adaptado, como o autor coloca, com tecnologia ágil, você precisa trabalhar muito mais mapeando, é como se você estivesse num quarto escuro, e para você encontrar a saída, você tem que ir mapeando para você encontrar a luz. Tá? Bom, e por último, eu falei 6 dicas, só tinha colocado 5, a grande habilidade de integrar todas essas características e coordenar todas elas. Essa talvez seja a mais difícil, a mais desafiadora para todos nós. Integrar e ter a habilidade de manter essas estruturas vivas, isso é o principal desafio para o gestor, que o Christensen falava, né, do desafio do inovador, né? É como que ser ambidestro, é você conseguir trabalhar com esses múltiplos chapéus ao mesmo tempo. Bom, gente, acho que eu estourei um pouquinho de tempo, mas obrigado. Aqui estão meus dados, estou à disposição aqui para perguntas aqui no evento e mesmo pós o evento. Tá? Obrigado, um abraço, obrigado aí pelo convite.